Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Nessa semana falaremos um pouco de produtos notáveis. E aí, pessoal, nós temos vários produtos notáveis, tá bem? Vamos começar falando aqui do que a gente chama de diferença de quadrados, tá certo? É óbvio que na maioria das vezes ele vai aparecer dessa maneira, tá certo? Um termo ao quadrado menos outro ao quadrado. E o que a gente vai precisar é reescrever isso dessa maneira que está aqui, tá? Então, ou seja, x ao quadrado menos a ao quadrado é a mesma coisa que x mais a que multiplica x menos a. Tá? Então é importante a gente lembrar que isso é a mesma coisa disso. Na maioria das vezes vai aparecer dessa maneira e a gente vai ter que reescrever dessa maneira aqui. Tá bem? Por que, pessoal? Né? É bom eu ressaltar, é bom a gente lembrar que desse jeito eu preciso reescrever desse jeito. Porque se aparecer do primeira maneira que está aqui, ó, eu não necessariamente preciso saber de produtos notáveis. Por quê? Basta eu aplicar a distributiva. Então, olha lá, x mais a vezes x menos a, é só eu aplicar a distributiva. Então, eu faço aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. Depois eu faço x vezes menos a. Então, vai ficar menos axa ou ax, tanto faz. Depois, A vezes X, aí é positivo, né? Já que os dois são positivos, dá AX. E depois eu faço A, fiz esse, né? Agora eu faço A vezes menos A, isso vai dar menos A ao quadrado. E aí nós temos aqui menos AX mais AX, cancela, e aí dá como resposta x ao quadrado menos a ao quadrado, que é o que está aqui, tá certo? Ou seja, pessoal, né, essa parte que está aqui na frente, né, a gente costuma chamar como diferença de quadrados, tá certo? E ele é a mesma coisa que o primeiro termo mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, tá? A gente vai usar bastante essa expressão. Em alguns casos, por exemplo, vai aparecer funções assim, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido, por exemplo, por x mais 2. E aí eu vou querer simplificar isso daqui. Então, eu só estou adiantando para vocês onde que a gente vai usar esse tipo de coisa. A parte de cima pode ser escrita como x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, olha lá, já está juntando com potenciação, né, que a gente revisou, por x mais 2. Isso é igual a, opa, x ao quadrado menos 2 ao quadrado é uma diferença de quadrados. Posso escrever como x menos 2 por x mais 2, dividido por x mais 2. E aí, tá multiplicando aqui por x mais 2, está dividindo por x mais 2, posso cancelar. Então, resumindo, quando eu simplifico essa função, tá certo? Ela simplificada fica a mesma coisa que x menos 2. Logo mais a gente vai falar de domínio de função, vai verificar qual é o domínio dessa função, aí o mesmo domínio dessa é o dessa, tá certo? Tenho que manter as restrições. A gente vai falar disso mais para frente. Mas só para resumir, é uma maneira aí, um ponto em que a gente usa esses produtos notáveis, tá? Existem vários produtos notáveis, tá? Falei da diferença de quadrado, né? Temos outros produtos notáveis aqui, que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença, tá? Então, olha aqui, esse quadrado da soma, vou colocar ele aqui, é a mesma coisa que isso, ó, x mais a ao quadrado, usando, né, as propriedades de potenciação lá, né, a definição de potenciação, isso é a mesma coisa que x mais a, que multiplica x mais a. Depois, quando eu aplico a distributiva, vai ficar x vezes x ao quadrado. Depois,
x vezes a vai dar mais, né? Já que esse é positivo e esse também é positivo, mais xa ou ax, tanto faz, né? Lembra lá na multiplicação a ordem não altera o resultado. Mais a vezes x e depois a vezes a. Então isso vai ficar mais ax mais a ao quadrado. E agora, nesse caso, como os dois são positivos, eu somo, então fica x ao quadrado mais ax, nem sei quanto vale a, nem sei quanto vale x, mas eu sei que aparece duas vezes a mesma coisa, então são duas delas. Então é 2ax mais a ao quadrado, que é exatamente a parte que está aqui, ó. Então, na prática, olha lá, vai ficar aqui quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. É também um produto notável, tá certo? Ah, mas Rafael, mas então eu preciso guardar o produto notável sempre? Se eu tiver isso daqui pra cá, não, né, pessoal? Dá para eu desenvolver se eu não lembrar de cabeça como que é. Só colocar os dois como eu fiz aqui e aplicar a distributiva. Mas em alguns casos a gente vai usar daqui para cá, tá certo? E aí a gente vai querer de repente simplificar e aí a gente vai querer então, olha lá, ó, só para ilustrar, às vezes vai aparecer assim, ó, x quadrado mais 6x mais 9, por exemplo. Ah, isso daqui eu posso escrever da seguinte maneira, x quadrado mais 2 vezes 3x mais 3 ao quadrado. E aí, olhando aqui, ó, o quadrado do primeiro quer dizer que é x ao quadrado. Opa, x quadrado não, x, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Quer dizer que isso é a mesma coisa que x mais 3 ao quadrado. Então, muitas vezes eu vou querer reescrever essa parte aqui usando o produto notável aqui. Vou querer fatorar o que a gente chama, que é escrever em fatores, né? Então, olha lá, isso daqui fica, ó, quadrado do primeiro, tá aqui. Duas vezes o primeiro vezes o segundo dá o 6x que tá aqui. Mais quadrado do segundo dá o 9 que tá aqui. A mesma coisa, pessoal, vale, né? Se eu, em vez de eu ter x mais a ao quadrado, se eu tiver x menos a ao quadrado. A única diferença é que na hora que eu vou fazer, na hora que eu aplico a distributiva aqui, aqui vai ficar menos ax e aqui vai ficar menos ax. Então aqui vai ficar menos 2ax, que é o que aparece aqui. O restante continua positivo, tá bem? Se quiser, pessoal, faz igual eu fiz aqui, coloca o x menos a vezes x menos a, aplica a distributiva, vocês vão ver que vai dar isso daqui, tá certo? Ah, e para x ao cubo? E para x ao cubo, mesmo procedimento. Desculpa, x ao cubo não. Cubo da soma, né? Então eu tenho uma soma aqui, essa soma toda está elevada ao cubo. Como que eu faço? É como se eu fizesse x mais a vezes x mais a vezes x mais a e aplico a distributiva, tá certo? Quando aqui for mais, todos eles vão ser mais, ó. Tá? Quando aqui for menos, vai intercalar. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. O terceiro é positivo, o quarto é negativo. Tá certo? E aqui, se vocês observarem, o, o grau, olha lá, o x. O grau do x era 3, diminuiu 1 aqui, passou a ser 2, diminuiu 1 aqui, passou a ser 1, e aí não coloca nada. E aqui passou a ser 0, porque x elevado a 0 dá 1, então vezes 1 eu nem coloco. E o grau do A? O grau do A ó, era A elevado a 0, que dá 1, eu nem coloco. Depois aqui, A elevado a 1. Depois A elevado a 2. Depois A elevado a 3. Então, conforme o grau de um vai diminuindo, o grau do outro vai aumentando. Eu coloquei uma videoaula lá, ou na verdade duas videoaulas de produtos notáveis, tá? E que o professor lá explica, né? Um pouco mais
um pouco mais sobre esse da caso aqui, tá bem? Mas o que eu quero chamar a atenção, em algum momento, se a gente precisar desse caso, eu volto a explicar ele, tá? Mas a ideia aqui é que x mais a ao cubo você coloca x mais a vezes x mais a vezes x mais a. Multiplica 2 primeiro aqui, depois o resultado multiplica por esse. Aplica a distributiva no final, vai dar essa parte aqui, tá certo? Esse daqui, x menos a, que multiplica x menos a, que multiplica x menos a. Aplico a distributiva de 2 deles primeiro, o resultado, depois eu multiplico por x menos a, para chegar nesse caso aqui, tá? Então, essas expressões que são só essas, não, eu poderia continuar, quarta, quinta, sexta, né? Mas esses casos aqui até 2, até o grau 2, até o grau 3 já é suficiente, tá bem? Gente, eu vou falar ali nos alguns erros, né, que podem cometer, mas o principal, por exemplo, aqui é esquecer disso daqui. Lembra, olha aqui, ó, importante isso. Quando era multiplicação, se eu tinha assim, ó, A vezes B. Então aqui, ó, vou colocar até em vermelho, era multiplicação. E eu tinha um expoente n qualquer aqui, pelo fato de ser multiplicação ou divisão, eu poderia distribuir, né, o expoente. E aí isso daqui ficava a elevado a n vezes b elevado a n. E aí isso vale quando aqui é multiplicação ou divisão. Não vale quando é soma e subtração. Então, quando olha lá, ó, quando é soma, fica aí só A mais B elevado a um N. A gente tem uma vontade danada de querer usar a mesma propriedade e escrever A elevado a N mais B elevado a N. E isso não é verdade, isso está errado, tá certo? Né? Igual o quadrado. Ó, vamos fazer o exemplo só no quadrado, só para ficar claro aqui, ó. Esse caso, por que que vale aqui quando é ao quadrado? Olha lá na propriedade, ó, vou mostrar aqui por que que isso vale. Porque aqui eu vou fazer a vezes b ao quadrado. Isso significa que é a vezes b que multiplica a vezes b, não é isso? Não quer dizer a vezes b ao quadrado, não quer dizer isso daqui? Bem, como é tudo multiplicação, eu nem preciso do parênteses. Então, eu poderia colocar assim, ó, a vezes b vezes a vezes b. Como é tudo multiplicação e a multiplicação ela é associativa, ela é comutativa, eu posso inverter a ordem e escrever isso como a vezes b vezes b. E aí, consequentemente, aqui é a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então, eu consigo mostrar que quando é multiplicação ou quando é divisão, na verdade é como se eu só distribuísse aqui a potência, o expoente, tá certo? Para soma, não, né? Para soma, a gente acabou de mostrar, para soma ou para subtração, que quando eu faço aqui, ó, A mais B ao quadrado, e aí eu escrevo, né, usando a definição de potenciação A mais B, que multiplica A mais B, isso daqui não dá A ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, eu não posso distribuir aqui. Lembra que quando a gente fez aqui em cima, olha lá o que que deu. Apareceu o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado, mas apareceu o quê? Mais coisa aqui, né? Nesse caso, quando a gente faz, vai aparecer o A ao quadrado e o B ao quadrado? Vai, mas não vai ser só isso, né? Na verdade, vai aparecer o A ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá certo? Então parece algo a mais aqui. E aí, se você colocar só isso, tá errado. Tá bem? Então aí, pessoal, né, revisar os conceitos de produtos notáveis, resolver os exercícios que envolvam produtos notáveis, tá bem? É muito importante a gente revisar isso, a gente vai usar isso durante todo o curso. Pessoal, algumas observações aí, né, que eu vou chamar a atenção, tá? Alguns erros que são comuns aí. Então a gente fala alguns erros para serem evitados, já que ninguém erra por querer.
A parte aqui, pessoal, eu não vou falar no momento, né, da parte que tem módulo, igual aparece nesse caso. Mas quando aparecer módulo quando eu tiver que explicar algum conteúdo que envolva módulo, eu explico o módulo, tá bem? Mas ó, vamos aqui. Menos x ao quadrado confundir com menos x ao quadrado. Eu já falei isso nas aulas passadas. Por quê? Porque nesse primeiro caso, o menos, né, tá dentro do quadrado aqui. Então é tudo isso, é menos x. Isso daqui representa o quê? Menos x vezes menos x. E aí menos x vezes menos x dá a resposta x ao quadrado. Nesse daqui, quem está ao quadrado é somente o x. Então aqui vai ficar x quadrado com o sinal negativo, tá? Depois, se vocês quiserem testar, troca aqui por um número qualquer, resolve essa parte. Troca aqui por um número qualquer, resolve essa parte. Você vai ver que o resultado não é o mesmo, tá bem? Outro caso, aqui, pessoal, como tem parênteses, esse menos vale para tudo. Então, está tudo sendo multiplicado por menos 1. Então, aqui, né, a gente tem que lembrar de fazer a distributiva do sinal. Então, aqui, quando eu faço, vai ficar menos A menos B. Então, o erro comum aí é esquecer que o menos vale para tudo e colocar o menos só no primeiro termo. Esquecer que ele está para o segundo. Então, ou seja, essas duas coisas não são iguais. Tá errado se você escrever, tá? Então tá errado. Se em algum momento tiver isso daqui, você trocar por isso daqui tá errado. Não é a mesma coisa, tá? Se você fala que um número x é menor do que o outro, você multiplica eles por uma constante e dizer que ainda continua menor. Isso está errado porque, se a constante for positiva, é verdade. Então vamos supor que você tem isso, ó. 2 é menor do que 3. Eu vou lá e multiplico ambos os lados por 5. Aí continua 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Multipliquei pela constante c aqui, que é 5, não é? Continua menor. Mas eu posso dizer que sempre que eu multiplico por uma constante isso vai acontecer? Vai continuar menor? A ideia aqui é não. Por quê? Porque vai depender. Se eu multiplico por menos 5, olha lá o que vai acontecer. 2 vezes menos 5, menos 10. 2 vezes menos 3 vezes menos 5 dá menos 15. E aí qual que é menor? Menos 5 ou menos 15? É. Se a gente for ver aqui, o menos 15 é menor. Então aqui, ó, a gente vai chegar que o menos 15 é menor. Então o maior fica virado para o lado do menos 10. Então menos 10 é maior que menos 15, tá certo? Aqui, ó, outro erro comum é o que eu falei do produto notável. X mais A ao quadrado, escrever como x quadrado mais A ao quadrado. Essas coisas não são iguais, né? Lembra que x mais apareceu a soma ou a subtração aqui? Produto notável, não vai dar esse resultado, tá certo? 6. Em uma fração, cancelar uma parcela do numerador com uma parcela do denominador. Então vai depender do jeito que tá lá, né, pessoal? Então imagina que você tem assim, só para ilustrar isso aqui. 2 mais 3 vezes 4. E embaixo você tem 2 mais 3 vezes 4. Posso cancelar esse 4 de cima com esse 4 de baixo? E a resposta é não. Por quê? Porque na parte de cima, o 4 ele está multiplicando todo mundo que está em cima. Na parte de baixo, o 4 está multiplicando somente o 3, não está multiplicando tudo. Para eu cancelar, eu teria que ter um 4 multiplicando tudo na parte de cima e um 4 multiplicando tudo na parte de baixo. Se tivesse assim, né, pessoal? Agora sim eu poderia cancelar os dois. Tá certo? Lembra que para radiciação, se aqui fosse multiplicação, ó, ou divisão, eu poderia escrever isso como duas raízes, não é? Então, raiz de x vezes a é raiz de x vezes raiz de a. Agora, se eu tiver soma ou subtração, eu não posso escrever. São coisas diferentes, tá certo? Então, isso daqui, se você tiver raiz de x mais a
você trocar por raiz de x mais raiz de a, isso daqui tá errado, tá? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Raiz de 25 é igual a raiz de 16 mais 9. Tá certo? Até aí tá tudo certo. 25 é 16 mais 9. Agora o que eu vou chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte. Eu não posso, o que eu tô falando aqui, eu não posso escrever isso, ó, como sendo, né? Vou até colocar um igual aqui, mas depois eu vou trocar, tá? Não posso escrever isso como sendo raiz de 16 mais raiz de 9. Por quê? Vamos ver. Quanto que é raiz quadrada de 25? Que número ao quadrado dá 25? A resposta é 5, não é? E desse lado aqui, raiz de 16. Que número ao quadrado dá 16? 4. Mais que número ao quadrado dá 9? 3. Não é isso? Desse lado, 4 mais 3 dá 7. E 5 é igual a 7? Não é, né? É diferente. Então, se esse 5 é diferente desse, quer dizer que raiz de 16 mais raiz de 9 é diferente de raiz de 25. Tá certo? E aí, se em algum momento você troca essa parte por essa, você está errando o exercício. Tá bem? Próximo erro, pessoal. Quando aparecer desigualdade, a gente querer escrever essa daqui, ó. Escrever x, né, menor, a gente lê aqui, né, x menor do que 2 e maior do que 6, como equivalente a x menor do que 2 ou x maior do que 6. Ah, é a mesma coisa? Não. Aqui quer dizer que as duas coisas têm que, quando eu escrevo desse jeito, tudo numa expressão só, as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Então imagine agora o seguinte, um número que é menor do que 2. Então, o número que é menor do que 2. 1, 0, menos 1, menos 2. Maior do que 6. Tem algum número que ao mesmo tempo é menor do que 2 e maior do que 6? Não. Se o número é menor do que 2, ele é menor do que 6. Ele nunca vai ser maior do que 6, né? Então, para esse caso que eu escrevi aqui, ó, a solução disso seria vazia. Não existe número, tá certo? Já nesse caso, um número que é menor do que 2 ou maior do que 6. Então, aqui não quer dizer que as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Uma coisa ou outra. E aí, qualquer número menor do que 2 satisfaz, qualquer número maior do que 6 satisfaz, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso quando for falar de intervalos. Confundir A mais B vezes A mais B vezes C com A mais B, tudo isso vezes C. A falta do parênteses, né, pessoal? São coisas diferentes. Então aqui, ó, quando eu distribuo, olha lá, vai dar AC mais BC. Não dá isso daqui. Então tem que tomar cuidado aí na colocar os parênteses, tá? Aqui, A elevado a B elevado a C, e aqui AB, tudo isso elevado a C, tá certo? São coisas diferentes. Aqui, ó, por exemplo, quem que eu teria que resolver primeiro? O B elevado a C, com o resultado eu faço A elevado a ele, não é? Aqui, A elevado a B elevado a C, poderia resolver o de dentro primeiro, sem problema, elevar depois a C. Poderia usar as propriedades de potenciação e fazer B vezes C, tá certo? Então são coisas diferentes. Então são erros aí que a gente tem que tomar cuidado, né, para não cometê-los. Cometê-los significa errar a questão, tá? Então lá na frente a gente vai estar trabalhando com outros conceitos e a gente tem que tomar muito cuidado para não errar coisa do pré-cálculo, coisa que na verdade é lá do ensino médio que a gente está revisando para não ter mais erros, tá bem?